Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo em os perigos da injeção de prompt, que é, sem dúvida, uma das vulnerabilidades mais inteligentes e perigosas no mundo da inteligência artificial hoje em dia. E antes de começar, só para lembrar que esta análise é uma produção do canal IA para Todos. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender direitinho o que é essa tal de injeção de prompt. Depois, vamos dar uma olhada nos tipos de ataque, ver quais são os impactos no mundo real e, claro, o mais importante, como a gente pode criar camadas de defesa para se proteger. Para começar, vamos usar uma analogia. Pensa num assalto digital. A IA é como se fosse um cofre super avançado, cheio de informações e com várias capacidades. O atacante, então, é o ladrão que, em vez de usar força bruta, quer enganar o cofre para que ele mesmo abra a porta. A definição, na verdade, é bem simples. A injeção de prompt acontece quando um comando malicioso, que está ali disfarçado de uma pergunta ou de um texto comum, engana a inteligência artificial, e aí ela simplesmente ignora as regras originais dela. A analogia do robô construtor é perfeita para isso. Imagina que a IA foi programada para construir um prédio, mas aí chega o atacante e entrega uma planta falsa que, na verdade, manda construir uma ponte. O robô, coitado, não sabe a diferença, ele só segue a nova instrução que recebeu. E é aqui que está o pulo do gato, o ponto central da vulnerabilidade. O grande problema é que os modelos de linguagem por natureza não sabem diferenciar as instruções confiáveis que vieram do desenvolvedor, o tal do plano original, dos dados que qualquer usuário insere. Para IA, é tudo texto para ser processado. Essa incapacidade de separar o que é comando do que é dado que abre a brecha para o ataque. Ok, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos dar uma olhada nas ferramentas que os ladrões usam nesse assalto, porque existem maneiras bem diferentes de entregar aquela planta falsa para a IA. Existem basicamente duas categorias principais, a injeção direta e a indireta. Na direta, o atacante vai, digamos, na cara dura. Ele está ali conversando com a IA e no meio da conversa solta um comando claro para subverter as regras. Já na injeção indireta, a tática é muito mais sutil. O comando malicioso pode estar escondido, por exemplo, numa página da web que a IA precisa resumir, ou num documento que ela tem que analisar. A IA vai lá, processa esse conteúdo externo e, sem nem perceber, acaba executando a ordem que estava oculta ali. E olha, a criatividade dos atacantes para esconder esses comandos é impressionante. Eles podem usar texto branco sobre um fundo branco ou fontes tão pequenas que um humano nem enxerga, mas a IA lê perfeitamente. Podem também codificar as instruções em linguagens como o Base 64 ou até numa sequência de emojis. E com as IAs multimodais que também processam imagens, o comando pode estar escondido dentro da própria imagem. Muita gente já deve ter ouvido falar em jailbreaking, né? É super importante a gente entender a diferença. Pensa assim, injeção de prompt é o método geral, é a técnica. O jailbreaking é um tipo de injeção de prompt com um objetivo bem específico, quebrar todas as travas de segurança do modelo. A ideia é forçar a IA a gerar conteúdo que ela foi treinada para nunca gerar, como desinformação ou discurso de ódio. Tudo bem, a gente já entendeu a ameaça, como ela funciona. Mas, na prática, qual é o estrago? O que está em jogo de verdade quando um ataque desses dá certo? E as consequências, pessoal, são bem sérias. A gente está falando desde o vazamento de dados confidenciais de uma empresa até a geração de desinformação em massa. E pior, pode levar à manipulação de decisões importantes ou até dar acesso a sistemas que estão conectados à IA. Mas talvez o maior dano, no fim das contas, seja a perda de confiança na tecnologia. E não pensem que isso é coisa de filme ou só teoria, tá? Já está acontecendo. Tem um caso que é impressionante, que veio do mundo acadêmico. Descobriram que alguns pesquisadores estavam colocando comandos ocultos, invisíveis, dentro dos seus artigos científicos. E o objetivo? Enganar as IAs que ajudam no processo de revisão para que elas dessem uma avaliação positiva para o trabalho sem se importar com a qualidade real dele. E tem uma citação da Forbes, da Cornelia Walter, que resume isso de uma forma perfeita. Os pesquisadores que inserem comandos ocultos não estão apenas burlando o sistema, estão minando toda a base da credibilidade científica. Isso mostra que manipular uma IA não é só um truque técnico, pode abalar a integridade de processos super importantes, como a própria ciência. Beleza, o cenário é complexo, o perigo é real. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente se protege disso? A resposta não é uma muralha única e intransponível, mas sim a construção de uma fortaleza digital, com várias camadas de defesa. E aqui a gente precisa ter algo muito claro em mente. Não existe uma solução mágica,
uma bala de prata que resolva tudo. A própria natureza desses modelos de linguagem torna quase impossível eliminar o risco em 100%. Por isso, a estratégia mais eficaz é a defesa em profundidade, onde cada camada vai dificultando a vida do atacante. Então, como é que a gente constrói essa fortaleza? Bom, a gente faz isso em camadas. A primeira camada é reforçar o que a gente chama de prompt do sistema, ou seja, dar instruções muito claras e firmes para a IA sobre o que ela pode e o que não pode fazer. A segunda é a validação da entrada. Todo dado que vem do usuário precisa ser filtrado, higienizado para remover qualquer coisa maliciosa. A terceira camada é o controle de privilégios. É um princípio básico de segurança. A IA só pode ter acesso ao mínimo necessário para fazer o trabalho dela. Depois a gente valida a saída, para ter certeza que a resposta da IA está no formato certo e não foi corrompida. E por último, a vigilância contínua. Testar o sistema o tempo todo, simular ataques e monitorar tudo para achar falhas antes dos bandidos. E para fechar, fica essa reflexão. A injeção de prompt é mais do que uma falha técnica. É um lembrete de que, conforme a gente delega mais e mais tarefas para sistemas autônomos, a gente precisa ter certeza de que eles são robustos, seguros e, acima de tudo, confiáveis. A questão de como podemos garantir que as IAs sigam o roteiro que nós definimos para elas, talvez seja um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar na próxima década.